Gente, olha só, vamos falar de um verdadeiro crime. O pastor evangélico André Valadão declarou que Deus deixou o trabalho sujo para nós, se referindo à comunidade LGBTQIA+. Ainda disse que se pudesse matava tudo e começava de novo. Isso claramente não se trata de religião, e sim de uma incitação ao ódio. No momento em que essa fala foi feita, durante um culto lá em Orlando, o André Valadão não foi apenas homofóbico, o que já é absolutamente grave. Ele ainda fez questão de incitar a violência a uma comunidade que já sofre bastante preconceito. Quem vai detalhar essa história pra gente é o Fê. Pois é, olha só, pessoal, o que me chama muito a atenção nessa história toda não é só a questão realmente, eu não suporto quando essas bíblias paralelas, elas são abertas e simplesmente alguém chega e usando o santo nome de Deus em vão, começa a profetizar essas questões, como foi o caso do próprio André Valadão. Vocês sabem, vocês me acompanham, quando teve a história aqui que ele simplesmente usou da questão do orgulho, eu fiquei do lado dele, mas infelizmente agora nessa questão ela se torna abaixo da crítica e fica completamente difícil da gente realmente defender. Por quê? Porque se trata de um crime. Ele não foi simplesmente falar sobre a religião, ele não foi abrir lá e usar a palavra de Deus, usar a palavra de Jesus, ou passar os ensinamentos realmente daquilo que ele acredita e que ele gostaria de passar ali para os fiéis. Ele simplesmente, num balão, ele simplesmente volta e começa a incitar realmente o crime e o ódio. Então, sem dúvida alguma, eu acho que o Ministério Público, através realmente ontem, né, do próprio promotor, pediu realmente a prisão do André Valadão, porque eu acho que chega, eu acho que ele não pode simplesmente usar desse tipo, depois vai para rede social, vai para a internet, ele vai, seja lá para onde for, querendo realmente salvar a situação, mas a gente sabe o que ele quis dizer, e não é que ele quis dizer, ele deixou claro, até porque quando a gente falou do orgulho de ser gay, eu não tenho orgulho de ser gay, gente, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, é completamente diferente. Ninguém tem que ter orgulho por ser homem, por ser mulher, por ser, seja lá qual for a sua opção sexual, seja lá qual for aquilo que realmente você queira buscar na sua vida e os desejos que você tem. Agora, simplesmente você incitar o ódio, ir lá e da forma mais idiota e da forma mais criminosa, você incitar o ódio desse jeito, a gente sabe que o país é um país que mais mata homossexuais e trans, enfim, independente se gostem ou não, independente se querem ou não, vocês sabem, eu luto sim, eu venho por uma direita, eu gosto da direita, sempre busquei essa história toda na minha vida e acho que realmente a gente tem que buscar uma direita mais inteligente, mas esse tipo de história não dá para engolir, esse tipo de história não dá simplesmente para passar a mão em cima e achar que ele simplesmente tem a razão e que ele usa o santo nome de Deus em vão para que ele possa realmente navegar e trafegar da forma como ele faz. Então eu acho que já chega. Eu acho que essas mesmas pessoas que querem uma direita, porque daí isso sempre acaba em política, e essas mesmas pessoas que querem uma direita, principalmente uma direita mais inteligente, deveriam ir sim, e cair através da internet, cair de pau e realmente pedir a prisão do André Valadão. Porque eu acho que basta, e volto a dizer mais ou menos, e volto a dizer mais uma vez, eu não tenho orgulho de ser gay, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Isso sim, isso me chama a atenção na minha vida, pela relevância e por toda a minha história. E não só eu, como tantos outros. Então eu acho que basta, eu acho que a gente tem que simplesmente colocar e sinalizar aquilo que realmente ele está dizendo e ele tem que ser, sim, ele tem que ser preso. E olha só, o assunto, pessoal, o assunto que está chegando aqui, está mexendo com todo mundo. Por quê? Porque nas últimas horas, o senador Fabiano, o Contarato. Né, afirmou que vai representar criminalmente contra Valadão e vai pedir
R$1 milhão por danos morais coletivos. Além do senador, olha só, a deputada federal Erika Hilton apresentou que era uma trans, inclusive era vereadora em São Paulo, apresentou 2 ações contra o pastor para quem não está se dando conta da gravidade do que foi falado por ele. Então a gente vai fazer o seguinte, só para que vocês saibam exatamente de tudo o que está acontecendo, roda um trecho aí dessa declaração. Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. É isso, essa foi a fala desastrosa de infelizmente Desculpa, Paulinho. Não, a gente só vai fazer um rápido break, Fê, para quem nos acompanha pelo rádio e já voltamos discutindo esse assunto, são 10 horas e 40 minutos. Para você que está na TV, a gente segue por aqui. E essa foi a fala desastrosa realmente de um ser que se apresenta como referência e princípio de Deus na Terra. Me desculpa, não tem como eu levar em consideração uma questão como essa. Eu não posso admitir que isso realmente tenha saído da boca de um homem que prega a fé, de um homem que realmente reúne fiéis ali e faz tudo acontecer em nome de Deus. Acredito muitíssimo em Deus, acredito muitíssimo em Jesus Cristo, e eu tenho certeza que sempre foi Deus que me guiou para eu chegar onde eu cheguei, e navegando contra, inclusive, esse tipo de gente igual o André Valadão. Mas eu quero passar para a Antônia, porque eu também quero ouvir ela. Por favor, meu amor. Gente, eu tô chocada. E fala em nome de Deus. E Deus falou, se eu pudesse, mataria tudo de novo, mas agora eu não posso. Meu Deus, mas da onde? Como é que uma pessoa que estuda, né, é estudioso da Bíblia, que prega e que tem a responsabilidade de levar a palavra para as pessoas, faz um negócio desse? Eu realmente não entendo. E aí, como o Felipe falou, no fim do dia, tudo vai para a política. Ah, são os bolsominions, são os bolsonaristas, são os não sei o quê. Não. Eu preciso reforçar o que o Felipe falou. Eu também me considero de direita, mas eu abomino essa fala do André Valadão. Aliás, não é de hoje que o André Valadão aparece com temas esquisitos, entendeu? Com declarações esquisitas. Ontem me pediram para comentar isso no meu canal. Eu falei, eu não ouvi a fala, eu não sei do que se trata, eu não falo do que eu não sei. Né? Aí falaram da Erika Hilton, que é do PSOL, falaram não sei o que, eu falei, bom, se vem do PT e do PSOL, é melhor analisar primeiro o que foi dito. E aí muita gente no chat fala, não, ele falou, tinha uma meia dúzia defendendo. Isso é terrível, isso é abominável que o André Valadão falou. Ele tem que pedir perdão, ele tem que dar um tempo de pregar. Enfim, é um negócio muito doido isso, sabe, gente? Eu não tenho palavras. E o pior é que, assim, essa gente arrasta a multidão. Quando eu falo essa gente, esses pastores, eles arrastam multidões, sabe? E isso é seríssimo. Isso aí é um discurso de ódio que ele fez. É um discurso de ódio. E tem que ser reparado isso aí, gente. Fala, rapidinho, e isso vai contra, inclusive, os próprios evangélicos que são sérios, que são aqueles que ajoelham, que colocam o joelho no chão e pedem a Deus de verdade. Isso vai contra tudo aquilo que a gente aprende durante a nossa vida. Porque, em primeiro lugar, ou ele não lê o testamento, não matais, sabe? Não profetizar o ódio, não fazer absolutamente nada disso. Porque eu acredito sim na relevância da oração. E eu acho que a oração pode mudar. Mas simplesmente você se meter e colocar o teu joelho no chão para depois você levantar e num punhal você simplesmente querer exterminar absolutamente tudo, faça-me o favor. Tem que ir pra cadeia. Pavanato. Bom, nesse momento eu tô numa situação difícil. Por quê? Público gosta de mim, acompanha o André Valadão, gosta do André Valadão também. Outra parte do público condena a fala dele. Então, se eu critico o André Valadão, vai ter gente que não vai entender, vai atacar pedra no Pavanato. Se eu defendo o Valadão, vai ter outra gente que não vai entender minha crítica e vai atacar pedra no Pavanato. Mas, eu refletindo sobre esse tema, eu pensei, seguindo a frase de Martinho Lutero, não faz bem o homem que vai contra a própria consciência. Então, eu vou falar aquilo que eu acho que é a verdade.
A verdade é que o André Valadão, a fala dele é boa? Não, é uma fala ruim. É uma fala ruim porque abre margem para interpretação negativa, abre margem para esse tipo de coisa que estão comentando, abre margem para pessoas se ofenderem, pessoas que inclusive já defenderam ele, como o Felipe Campos, e abre margem para pessoas que têm realmente ódio, que têm realmente preconceito, possam dar vazão a esse ódio, a esse preconceito. Então é uma fala ruim, é uma fala mal colocada. Agora, do ponto de vista teológico, e antes de falar, eu fiz questão de conversar com alguns pastores e o que eles acham do que o André estava falando. Ele estava querendo incentivar as pessoas a cometerem violência? Do ponto de vista teológico, de acordo com a minha interpretação, não. O que ele faz na fala dele é fazer uma interpretação e remeter à história do Gênesis do dilúvio, quando Deus, de acordo com o texto, destrói a humanidade, mas salva algumas pessoas dentro da arca. E como símbolo de que ele nunca mais destruiria a humanidade daquela forma, ele coloca o arco-íris. Pavanato, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Turma, são 10 horas e 45 minutos. A gente está repercutindo aqui as falas absolutamente homotransfóbicas de André Valadão aqui, e o Pavanato está dando a posição dele. E Deus coloca nesse contexto, depois do dilúvio, ele coloca o arco-íris como testemunho de que ele não faria mais a destruição da humanidade daquela forma. Depois disso, Deus realmente não tem a pretensão de destruir a humanidade da mesma forma que fez. Então, qual que é a forma que o cristão, a partir do Novo Testamento, ele tem de mudar a realidade? É através da pregação do Evangelho. O Evangelho, ele condena o pecado? Condena, mas ama o pecador. E dá a alternativa do pecador de salvação, por meio da graça e por meio do sacrifício de Jesus. Então, eu acho que o André, ele se equivocou nas palavras? Acho que ele se equivocou nas palavras. Eu acho que ele errou na forma de falar? Acho que ele errou na forma de falar. Mas não acho que ele estava querendo pregar realmente o ódio e a violência contra homossexuais. E acho que qualquer tipo de discurso que pregue o ódio e a violência deve ser repudiado. O que nós não podemos, eu como cristão falo aqui, e agora é o meu lugar de fala, nós como cristãos não podemos aceitar que pessoas comunistas que estão lá na Câmara Federal, que defendem o comunismo, queiram ensinar como um cristão pode ou não entender a Bíblia. Queiram dizer o que um cristão pode ou não falar. Pessoas que não têm legitimidade, porque nos regimes comunistas, homossexuais foram perseguidos. Nos regimes comunistas, cristãos foram perseguidos. E daí tem pessoas lá em Brasília que nunca pegaram numa Bíblia e querem usar de uma fala mal colocada para calar todos os cristãos. Não é para criticar o André Valadão, não é para criticar a forma, mas é para criticar o que os cristãos são. É para tentar inviabilizar o discurso dos cristãos. E isso eu não posso aceitar. Esse tipo de hipocrisia eu não posso aceitar. Então, Fiz questão aqui de deixar claro que eu acho que o André se equivocou na forma, porque dá margem para interpretação e para pessoas ficarem ofendidas e para ter esse tipo de repercussão negativa. Mas também não posso aceitar que pessoas hipócritas usem da sua posição para criticar e para tentar calar a boca de todos os cristãos. Mano Ferreira. Bem, primeiro eu acho que a liberdade religiosa é um princípio sagrado. Todos têm direito à sua fé. Isso é fundamental. Então, marcando aqui que os cristãos têm direito a ser cristãos, a professar sua fé, a achar que o que quer que seja é pecado, mas isso não quer dizer que alguém tenha direito a pregar a morte das pessoas. E aí eu acho que o Pavanato, me desculpe, meu amigo, mas você está passando um pano aqui impressionante. Porque não ache que o André Valadão cometeu um deslize, se equivocou. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe exatamente quais são os sentimentos nefastos que ele está manipulando por engajamento. A gente está diante de alguém que se diz pastor, que está tentando utilizar um sentimento que existe na sociedade, que é a intolerância à diversidade, que é a homofobia, que é a transfobia, que é o ódio que existe no ser humano, mas que na religião, na minha visão, é justamente o lugar da gente tentar pegar o ódio e transformar em amor. Mas o que o André Valadão faz é manipular o ódio para gerar engajamento para o seu próprio fim, para a sua própria igreja. Com que objetivo? Eu não acredito que seja com o objetivo do amor, que deveria ser o objetivo de toda igreja cristã. Então, eu acho que não dá para passar pano. É surreal
a gente está vivendo. Até porque isso. eu acredito que Deus tenha dado uma história chamada discernimento. Eu acho que para todos, e você como cristão, e que eu admiro, porque é um menino que já viu ali politicamente de uma forma extremamente bacana, tem amizade com gay, não importa o que seja. Aliás, então eu acho que a religiosidade, ela está aí. Ela está justamente, não você olhar credo, cor, raça, seja lá o que for. E simplesmente, se ele fosse mais inteligente, ele traria, já que ele acredita na cura, na salvação, seja lá o que for. Ele traria para perto. Ô Felipe, posso só fazer um complemento? Aliás, eu sou cristão, tenho minhas convicções, nunca abri mão das minhas convicções, mas algumas das pessoas que mais me ajudaram na minha vida foram homossexuais. E eu tenho um carinho muito grande por elas. Inclusive o Felipe Campos aqui é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por essas pessoas. Então, a minha pregação, ela sempre de que Deus, ele tem salvação para todas as pessoas, que nós todos somos pecadores e podemos ser salvos por Jesus. E para isso a gente não precisa abrir mão de falar o que é pecado e o que não é. Tem que tomar cuidado da forma. Posso só fazer uma reflexão aqui sobre o caso? Rápida, assim, e não querendo, turma, de alguma forma que essa discussão caia num debate de esquerda versus direita, porque eu acho que nós não estamos discutindo isso. Eu vou abrir aspas aqui para o próprio André Valadão, que diz o seguinte: Deus deixou o trabalho sujo para nós. Essa foi uma frase que ele disse. E os que fazem contorcionismos retóricos para dizer que o Valadão não disse o que ele disse, podem me explicar em qual teologia essa frase que eu acabei de dizer para vocês é minimamente aceitável? E o pior de tudo, ela foi dita logo depois dele dizer, abre aspas, se eu pudesse, matava tudo e começava de novo, mas prometi que não posso. E aqui eu volto a insistir, isso aqui não é um debate de esquerda, de direita, conservador versus progressista. Isso aqui que eu acabei de ler para vocês não é religião. Isso tem nome e sobrenome. É incitação ao ódio. Esse pastor, ele não foi apenas homofóbico, simplesmente numa fala. Ele incitou a violência contra uma comunidade que já sofre preconceito aqui no Brasil. Nós não estamos falando de um patamar de crime de preconceito. É um outro patamar, completamente diferente de uma ofensa ou até mesmo um preconceito. É uma clara incitação. E cabe aqui a gente dizer que é um verdadeiro desserviço aos verdadeiros cristãos evangélicos. Afinal de contas, os cristãos evangélicos, aqueles que realmente pregam a palavra de Jesus Cristo, pregam uma coisa chamada respeito ao ser humano. E Deus, de maneira nenhuma, queria que as pessoas fossem aniquiladas. Deus queria que as pessoas fossem salvas. E cabe aqui a gente fazer uma rápida reflexão. Às vezes tem muitas pessoas que ficam somente falando de gay, porque o outro é gay, porque isso é gay, porque o gay, porque o gay, porque o gay. Às vezes essas pessoas que querem combater a homossexualidade, por muitas vezes, têm um gay dentro de si. Cabe essa reflexão a ser feita agora e que a justiça, obviamente, seja feita da maneira mais exemplar possível. Vocês querem falar mais alguma coisa? Muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa em relação a isso? Eu sempre achei que a homofobia é a homossexualidade em êxtase, reprimida. Ela simplesmente está dentro daqueles que não sabem lidar com a aceitação ou simplesmente com a sexualidade do outro. Então, como que faz? Incita ao ódio. E eu não quero trazer mais caso aqui, eu não quero puxar realmente essa corda, porque realmente ia dar um... Bom, enfim. Mas eu acho que um ponto fundamental é que o ódio, maus sentimentos existem no ser humano. Infelizmente, a gente tem visto muita gente aproveitadora, seja na política ou fora dela, utilizar os maus sentimentos que existem como ferramenta de engajamento em busca de seu próprio benefício. É verdade. Isso é muito triste, porque se é verdade que o mau sentimento existe, que a gente precisa lidar com ele, de que forma a gente tem que lidar com ele? A gente tem que lidar tentando extrair o melhor de nós, tentando fazer com que o mau sentimento se transforme em bom sentimento. É isso que se busca na igreja, quando você vai comungar com a comunidade, que estão todos ali munidos do mesmo propósito, transformar o pecado em salvação. Então, é isso que a gente precisa buscar também na política. Todos nós temos os nossos problemas, os nossos defeitos, os nossos pecados,
Mas através da política a gente busca, com o diálogo, encontrar soluções para a nossa vida comum. E não exterminar o outro, exterminar aquele que a gente não gosta. Então, exercitar a tolerância, a capacidade de conviver com aquele que é diferente de nós, é o ponto central de uma sociedade democrática. É o ponto central de uma sociedade livre. Então, aqueles que desejam, inclusive, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade para ser quem é, para professar sua fé, precisam entender isso. Que na história da humanidade, para a gente conseguir construir uma sociedade aberta, onde todos os cultos são respeitados, o que foi fundamental foi exercitar a tolerância, a capacidade de conviver com o outro. Ou seja, se você deseja ter a sua fé respeitada, você precisa respeitar o comportamento, a existência, o estilo de vida do outro. Não dá para querer cobrar respeito à própria fé enquanto está estimulando a morte daquele que tem um estilo de vida diferente, daquele que, por acaso, tem outra fé, tem outro comportamento, tem outra condição de existência. Então, eu acho que é isso. A gente precisa exercitar o amor à liberdade dos outros e não o ódio que busca a aniquilação daquele que é diferente. Muito bem, para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan, eu vou para um rápido intervalo. Você que está no rádio, são 10 horas e 55 minutos. Para você que está na TV, a gente segue por aqui. Quer falar mais, Pavanatos? O que vocês querem falar na verdade, quando você fala de tolerância, e a gente tem que focar muito, que nós estamos falando do caso do próprio pastor do André Valadão, que incitou o ódio de uma forma absurda, depois tentou reverter, falando que não foi isso que ele disse. Foi sim, tá gravado, Brasil, que nem dizem, inclusive, nos próprios reality shows. E a gente tem que levar em consideração. Eu não gosto quando fala da palavra tolerância. Eu acho que a gente não tem que tolerar absolutamente nada. Porque tolerar parece que é assim, ai que saco, entendeu? Eu tenho que aguentar. Vou precisar tolerar. Não, eu acho que não é isso. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. A gente empatia, tem que ter, acolhimento. Nem empatia. Não é a turma da esperança também que eu quero. Entendeu? Não é isso. Bom Mas eu acho senso, que eu acho que é a questão do bom senso. E eu entendi o que você quis dizer, Antônia. Eu entendi. Mas é a questão do bom senso, é a questão do respeito, de você olhar o outro, não simplesmente ficar imaginando com quem que ele se deita e qual é a sexualidade ou o que ele exerce sexualmente. Isso pouco importa. Você tem que olhar por quê? Porque talvez um homem, um hétero, ele seja superior a mim ou a outros tantos aí. O que é isso? Que fique a indagação aí, que fique a pergunta. Aonde que um heterossexual, aonde que um heteronormativo, vamos dizer assim, ele pode ter recompensas maiores do que eu, que sou assumidamente gay? Eu quero entender isso. Eu gostaria de ter essa resposta. E volto a dizer... Eu não tenho orgulho de ser gay, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu sou super contra qualquer tipo de movimento. Acredito sim que todas as manifestações, elas acontecem e as conquistas, elas vêm através das manifestações. Mas simplesmente você banalizar e ir por um outro caminho, eu também não concordo. Mas eu não posso permitir que o ódio seja incitado dessa forma. Eu acho, Antoninha, eu vou passar a palavra para você, mas eu acho assim, nós estamos vivendo um momento na sociedade que é um momento assim de pós-guerra, né? Praticamente. A gente viveu, uma guerra no ano passado, tal, eleição, aquela coisa toda, polarização e tal. E por muitas vezes eu vi pessoas defendendo o indefensável. Exato. E defender o indefensável é absolutamente equivocado. Porque você não está defendendo nada. Essa é a verdade. Você não pode defender o indefensável. E nesse caso do André Valadão, por mais que possam haver qualquer tipo de interpretações que as pessoas possam vir a tirar, o objetivo dele era muito claro. Muito claro. Muito claro. Há uma raiva, há um ódio sendo exalado daquelas palavras, daquela boca de alguma forma. E aquele vídeo ali mostra tudo que a sociedade ela não pode ter agora, que é a falta de diálogo. A gente precisa aprender a dialogar mais, sentar como o Fê falou. Nós não estamos querendo, o lado de lá, o lado de cá. A gente quer ter um pouco mais de bom senso, olhar para o fato e falar o seguinte, esse fato aqui... não, mas e o fulano? Não, mas não é o e o fulano e o ciclano. Olha o fato, analisa o fato. E o fato que a gente está abordando aqui, pelo menos para mim, é indefensável.
Não tem como defender não tem como você defender. E eu já defendi ele aqui, não tem como. E eu já defendi o Valadão aqui. Eu já várias vezes já saí a favor dele em algumas questões. Mas dessa vez, me desculpa, é cana. Dessa vez ele tem que realmente responder por isso. Porque como você mesmo leu e como você mesmo fez o seu texto maravilhoso e abriu aspas e lembrou muito bem de absolutamente tudo o que ele disse. E, inclusive, se a Mari puder, daqui a pouquinho, exibir novamente o vídeo que nós temos aí dele profetizando esse horror, ele realmente exibir para que as pessoas em casa não comecem assim, mas será que é isso que ele quis dizer? Foi isso sim, infelizmente foi o que ele quis dizer. Fala, Pavanato. Só pela ordem aqui, Antônio, em seguida o Pavanato. Meninos, o que eu não entendo é por que volta e meia esse tipo de discussão acontece nas igrejas evangélicas. Eu não entendo aonde esse tipo de reflexão possa somar na vida das pessoas. Eu acho que as pessoas, quando saem de casa para ir na igreja, é para ouvir palavras edificantes. Não é para fazer esse movimento separatista, porque isso para mim é um movimento separatista. Eu sou cercada... Só receber a Antônia aqui nos acompanha pelo rádio, turma, são 10 horas e 59 minutos, a gente está repercutindo aqui as falas do pastor André Valadão e a Antônia estava dando um depoimento pessoal do que ela acha. Paulo, eu sou cercada de gays. Eu tenho, a maioria das minhas amigas são lésbicas, a maioria dos meus amigos são gays, sabe? São pessoas que sempre me ajudaram muito na minha vida, sabe? O que seria eu se não fosse meus meninos para me deixar bonitinha? Eu apareço feia no Morning Show porque eles não estão do meu lado, porque é muito cedo. Mas o que seria de mim se não fosse esses meninos que frequentam a minha casa, que alegram a minha vida, que trabalham, sabe? Que são pessoas do bem, são pessoas... Os gays que eu conheço são apaixonados pelas suas mães, cuidam das suas mães, são famílias, sabe? E os que não são, os que vivem uma vida que a gente discorda do comportamento, tem toda uma história que vem lá de trás, Então eu não entendo por que volta e meia um pastor, volta e meia na igreja evangélica, sai esse tipo de polêmica com assuntos voltados para esse tema, sabe? Com declarações voltadas para esse tema. E aí você falou do cenário de guerra. Mas após um cenário de guerra, qual é a coerência do ser humano? Sobrevivemos, vamos nos abraçar, vamos nos amar, nos respeitar, vamos nos unir, vamos dar a mão. Não, as pessoas voltaram mais violentas ainda. E é isso que eu não consigo entender. Onde é que a gente vai parar? Como é que isso vai ter um fim? Sabe? E a política piorou muito nesse sentido. As pessoas se separaram, as pessoas se odeiam. Volta e meia eu leio na minha rede. Eu odeio essa mulher. Mas ela está com a razão. Por que me odeia se nem me conhece? Sabe? É pela minha posição política. Isso é uma loucura. Quem plantou isso na cabeça das pessoas? Isso tem que acabar, gente. Pavanato, para a gente fechar. Existe uma confusão que acontece muitas vezes no meio evangélico, que na hora de pregar sobre homossexualidade, a pessoa confunde o que é o movimento LGBT, que é um movimento ativista, mais ligado à esquerda, que tem pautas que contrariam mesmo a fé cristã, e o que é o homossexual, que é o LGBT em si, que são pessoas que, assim como nós, são pecadoras também e que dependem do amor de Cristo, assim como eu, também dependo do amor de Cristo. Então, quando você faz esse tipo de confusão, acaba que o discurso político acaba ficando muito inflamado. E esse discurso político inflamado dá margem para esse tipo de coisa. Agora, reafirmar aqui um ponto. Eu acho que o André se equivocou na forma, mas também não acho que ele queria pregar o ódio, não acho que ele queria pregar a violência. E acho que é problemático quando começam a falar em querer prender pastor por aquilo que ele falou, porque aí a gente pode abrir margem para uma coisa muito pior. Sinceramente, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava buscando engajamento a partir do que existe de pior na sociedade, no ser humano, que é o ódio e a intolerância. Ele sabe exatamente o que está fazendo. E quero chamar a atenção para uma coisa. Sabe o que acontece? E aí, Antônio, por que muitas vezes isso surge nesse meio? Porque são lideranças, os pastores, que estão tentando, além de construir o engajamento e o ódio, a raiva, são ferramentas que qualquer marqueteiro vai dizer isso, são ferramentas muito poderosas de engajamento, fazem as pessoas ficarem com sangue nos olhos, participarem daquele grupo onde está tendo aquele sentimento para
e aí eu vou chamar a atenção, cavar uma falta. Ele sabe exatamente o que vai acontecer, a reação jurídica e judicial. E qual vai ser o discurso dele? De perseguido. Ele vai usar a responsabilização devida da justiça para dizer que é uma vítima que está sendo perseguido pela sua fé. Isso não é verdade. Então, mas, mano, incitação à violência não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Os Estados Unidos é o país que tem a mais ampla interpretação da liberdade de expressão. E lá, incitação à violência direta, como nesse caso, também não é previsto como liberdade de expressão em lugar nenhum do mundo. Falar para as pessoas matarem as outras é liberdade de expressão. Ele falou, Pavanato, ele falou que o trabalho sujo que Deus não fez era os fiéis que deviam deixar o trabalho sujo para nós. Na época da Inquisição. Na época da Inquisição faziam isso. Exato. Exatamente o que ele pregou. Botava as pessoas na fogueira. E isso é justamente essa situação. Ele quer gerar engajamento através do ódio, que aí vai responder judicialmente, vai tentar tratar isso como perseguição à fé cristã, e não é verdade. Não é a fé cristã que vai ser responsabilizada. É uma fala irresponsável de um pastor que incitou o crime à morte, o assassinato de pessoas, por simplesmente serem diferentes. É exatamente disso que se trata. Não é a fé cristã que serem está diferentes ao olhar dele. Exatamente. No olhar dele, né? Não que sejam diferentes porque todo mundo é igual, mas perante o olhar sagrado do então pastor, nós são todos diferentes. Pavanato, quer falar? Eu vi que você queria falar. Não, eu só acho o seguinte, eu vi algumas manchetes, inclusive algumas matérias, colocando aspas e colocando uma frase do André Valadão que ele não disse. Você, beleza, a fala dele abre margem para interpretação. Abre margem para interpretação. Mas em nenhum momento ele diz que as pessoas têm que matar, diz que as pessoas têm que perseguir. E ele está fazendo uma analogia, repito, com a história do Gênesis. Nós vamos colocar de novo a sonora. Por favor, Mari. Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Olha só, gente, tem vários pontos aí dessa fala, eu vou trazendo e vocês vão repercutindo aqui. Ele diz o seguinte, se Deus pudesse... Aí a argumentação teológica em cima disso é a seguinte, Deus é onipotente, se Deus quisesse, qualquer um de nós estaria morto. A Bíblia diz que Deus sustenta o universo, que é Deus que nos sustenta e que nada é impossível para Deus. Deus nos dá alimento e nos ampara. Se Deus retira a nossa respiração, nós morremos. Dessa forma, cada ser humano LGBT que está vivo, vive porque Deus quer que viva. Sim. Ou seja, a interpretação da Bíblia. Ou seja, já está errado aí. Se Deus pudesse, do ponto de vista teológico. Na verdade, Deus ele não contraria dentro da teologia cristã a própria palavra e quem ele é. Então, a partir do momento que Deus faz uma promessa à humanidade de que não vai destruir a humanidade da mesma forma que aconteceu no dilúvio bíblico, ele não pode contrariar a própria palavra, porque ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa justa, correta. Então, não é bem por aí. Vamos para outro ponto aqui, aí vocês vão repercutindo, Antônio, se vocês quiserem falar. Deus mataria e começava tudo de novo. Outra parte da fala dele. E aí essa parte tem certos precedentes bíblicos, como por exemplo, acho que foi o Pavanato que citou aqui, que é o dilúvio, certo? Sim. Entretanto, mais uma vez, se Deus quisesse que os LGBTs morressem agora, eles estariam mortos. E de forma geral, a vontade de Deus não é que as pessoas morram, mas que sejam salvas. Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos. E Ele não se agrada na morte dos ímpios. Sim. Ele foi imensamente paciente em todos os períodos de grande iniquidade da Bíblia, períodos de tais atrocidades que a nossa sociedade ocidental ainda me parece ter muito a correr para se equiparar. E aí ele cita outras passagens aqui. A terceira, quando ele diz o seguinte, agora está conosco de ir para cima. Qual o argumento contra teológico em relação a isso? Né? Em nada... Opa, perdão aqui. Só ir para cima de quem, né? Ir para cima de que forma?
Em nada os cristãos dependem de si mesmos, mas tudo depende de Deus, que nos dá as suas forças. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra os outros seres humanos criados. É a imagem e a semelhança de Deus, mas contra as forças espirituais do mal. É o que diz, inclusive, um argumento teológico. E por fim aqui, ele lê outros trechos da Bíblia aqui, que diz, acho que basicamente isso, né? Que a ideia não é de aniquilar ninguém, mas de salvar as pessoas. O mano falou ir pra cima de quem? É aí aquele problema que eu falei. Na hora de pregar, muitos pastores acabam confundindo o movimento LGBT, que é o ativismo, é a ideologia, com o LGBT em si. Então cala a boca. Então cala a boca. Se você não sabe, porque eu acho que se você senta nesse sofá, justamente porque você sabe falar de política. Sim. Quando você abre a boca, você não abre a sua boca para falar besteira, como às vezes a gente solta algumas, mas tudo bem. Sim. Mas ele deveria ter um pouco de cuidado, porque ele é um pastor. Ele errou muito na forma. Exatamente por conta disso. Acabou fazendo essa fala, que foi uma fala infeliz, deu esse tipo de repercussão negativa porque ele errou na forma. E eu já fiz Eu acho que ele sabe exatamente. Muito bem. Meus queridos, vamos girar o assunto por aqui. Tem